Ricardo Teixeira, obrigado por teres vindo, ok? É o Top Board 101. Aliás, estás a estrear aqui este cenário, ok? No Top Board 101 nunca fizemos este cenário. Fantástico. O objetivo é que te sintas confortável. Completamente. Ok? Ora, a ideia é o quê? Conhecer-te, já conheces mais ou menos o formato do 101 e conhecer-te muito de ti enquanto pessoa, por trás do profissional e depois também algumas dimensões profissionais, tá? Então, eu quero começar por te perguntar, mesmo na raiz das raízes, de onde é que tu vens? Não é? Quais são as tuas origens, familiares, casa, geográfica, tudo isso? Muito bem. Bem, primeiro, obrigado pelo convite e estar aqui num cenário tão fantástico como este e num projeto tão notável quanto o teu, porque tem sido um projeto que tem marcado a diferença no nosso contexto e, portanto, os meus parabéns. De onde é que eu nasci? De onde é que eu vim? Eu sou filho de pessoas humildes, a minha mãe é do Alentejo, o meu pai é do Norte. Que zona do Norte? O meu pai é da zona de Vila Real, a minha mãe é da zona de Beja, ali de Vila Nova de São Bento. E, portanto, gente muito pobre que depois vieram para a capital e nas redondezas de Lisboa acabaram por aterrar em Alverca e lá se conheceram. Portanto, foi lá que eu vivi, foi lá que eu cresci. O meu pai sempre trabalhou na construção civil, depois passou a ser construtor, já quase reformado, começou a ser construtor. A minha mãe era uma empreendedora que começou por ter uma loja, literalmente de garagem, de venda de roupa, numa rua onde a gente vivia, que nem era alcatroada, mas a minha mãe teve um sucesso extraordinário, porque naquela garagem faturava brutalmente. Começou por ser uma startup de garagem. Literalmente uma startup à moda antiga e com sucesso e com uma dimensão extraordinária do que ela conseguiu construir naquela garagem. Portanto, foi para mim uma referência, aquela forma de empreendedorismo, porque eu tinha 5 anos quando a minha mãe começou a vender umas coisitas e na altura, como não havia centros comerciais, não havia nada, portanto, era naquela garagem que toda a gente da zona, ali de um raio, se calhar 10 km, que ia comprar as suas roupas, os seus enxovais, os seus atoalhados. Aquela loja vendia tudo, até no Natal vendia brinquedos. Portanto, foi com base nesse exemplo que eu mais tarde também peguei e disse assim, então agora também vamos vender aqui coisas de surf e de skate e, portanto, montei o meu primeiro projeto na loja, na garagem da minha mãe, também a vender skates e... Na mesma garagem? Na mesma garagem. Portanto, e também teve um sucesso extraordinário e, portanto, é dessa as minhas origens. Eu sempre vi os meus pais a trabalhar muito. Eu sempre fui ensinado que as coisas acontecem com muito trabalho. E, portanto, eu repliquei. E o teu pai ajudava no negócio, no mesmo negócio? O meu pai ajudava no negócio com as contas. A minha mãe não tinha tempo, nem vocação para as contas. A minha mãe era muito comercial, era uma pessoa muito... que tinha um excelente atendimento ao cliente, as pessoas confiavam nela. Na altura, por exemplo, as pessoas chegavam à loja da minha mãe e diziam assim, Dona Maria, quero uma saia azul pinçada para levar a um casamento. E a minha mãe ia às compras, ia aos revendedores, à famosa feira que a Cristina Ferreira tanto fala da Malveira, das tacas, não é? Aquilo era literalmente assim, ia à procura da tal saia, levava uma listinha e, portanto, comprava as coisas para a garagem e depois a garagem fez-se uma loja ao lado, depois quando houve uma loja já bastante grande da minha mãe, foi na altura que começaram a aparecer os centros comerciais e aí o negócio começou a cair, mas da garagem foi extraordinário o que se faturava ali. Eu lembro-me de ser miúdo, eu sempre gostei muito de dinheiro e ajudava o meu pai a contar o dinheiro. Exatamente. Portanto, na altura do Natal, isto nos anos 80 e poucos, estamos a falar se calhar 83, 84, até aos anos 90, aquela garagem faturava 500 contos por dia. São 2.500 euros, uma garagem, portanto... Até que ganhou um concorrente interno, não é? Exatamente. Quem é que vendia mais? Não, depois a determinada altura,
Portugal começou a ter centros comerciais, começou a ter maior oferta, a maior mobilidade e, portanto, eu tinha lá o meu corner do surf e de skate e, portanto, cheguei a ter anos que, na altura, a valores da altura, que era qualquer coisa como 10 mil contos por ano, já era um negócio interessante, se calhar 10 mil contos há 35 anos, Bem se calhar equivale hoje, não tenho a mínima ideia, mas se calhar hoje equivaleria se calhar a 400 ou 500 mil euros, não sei, não tenho a mínima ideia do que é que equivaleria, mas pronto. E tu fazias isso a par com a escola, não é? Sim, e sim. que tipo de criança é que tu eras? Mais sossegada, mais pedita? Não, eu era... Traquina? Eu era muito rebelde. Rebelde não no sentido de ser, sabe, de fazer desacatos ou de ter tendências para drogas ou coisas assim do género, de todo, nunca. Era rebelde na medida que gostava, tinha muita energia e, portanto, dedicava-me a montes de atividades, ao aeroskate, ao surf, motocross, tudo que metia adrenalina. Portanto, as pessoas diziam constantemente aos meus pais que eu iria morrer a andar de moto, claramente. E eu também achava que sim. Portanto, não aconteceu, felizmente. E, portanto, no entanto, pronto, era um tipo de criança com muita energia, ainda hoje tenho muita energia, mas na altura, pronto, era uma energia... Mas não dizias em disparados, não fazias disparar aquilo que iam lá, olha, seu filho fez isto e aquilo, não? Não. Até porque tinha muito aquela noção que nunca quis desapontar os meus pais. Okay. Mas, claro que iam dizer, o seu filho andou a fazer cavalos não sei aonde, fazer barulho às tantas da noite. Com a moto e por aí fora. Pronto, isso acontecia. Pronto. Coisas um bocado... na altura havia os jipes da GNR, que andavam, os UMMs, que não passavam dos 80, 90 km/h, e eu metia-me à frente deles a fazer cavalos. E sabes que está a ser gravado isto, desculpa. Sem problema, eles agora já não... Já prescreveu. Já prescreveu, não mata. E, portanto, era este tipo de coisas que não faziam mal a ninguém, era só de brincadeiras. E, portanto... Tinhas muitos amigos? Sim, tinha muitos amigos. E mantens alguns dessa altura? Faço questão. Faço muita questão, já não vivo em Alverca, mas vou com muita regularidade aos jantares e promovo muitos encontros. Eu faço questão, porque foram amigos. Nós, a determinada altura da vida, nós conhecemos pessoas com quem nós gostamos de almoçar e jantar e que, pronto, são pessoas com quem nós convivemos. Mas os amigos daquela altura são pessoas que eu posso estar 1 ano sem ver ou 5 anos sem ver, mas automaticamente eu sinto como se não os visse há um dia. Que bom. E nós engajamos logo numa conversa e a forma de nós estarmos é literalmente de amigos. Como se a distância não tivesse acontecido emocionalmente, não é? Nunca aconteceu emocionalmente. Nunca houve essa distância, nós estamos e tratamos ainda da mesma forma. É puto para aqui, puto para lá, aquelas coisas que agora é mano, não é? Exato, os mitos agora é mano, bro e para fora, pode. E, portanto, estamos literalmente muito à vontade e gostamos muito de estarmos juntos. Felizmente tenho 2 grupos de amigos, tenho os amigos da Alverca, que era onde eu cresci, e depois tenho outros amigos que é da Mar e Sol, que é onde eu passava fim de semana e onde passava férias. E, portanto, estes 2 grupos eu mantenho-os muito ativos. Felizmente, hoje em dia temos os WhatsApps da vida e essas coisas todas, que nos mantêm muito e, portanto, volta e meia, olha, vamos marcar um almoço ou um jantar. E, portanto, a conversa flui exatamente como se há 30 anos. Olha, portanto... Investo porque, de facto, olha, não tenho qualquer ligação com nenhum amigo da minha infância, de facto, quer por razões geográficas, quer de perfil meu também, e, portanto, mas tenho noção da importância que tem e também da importância que tiveram e que têm hoje nos desafios que tu tens sempre que enfrentar, não é? E sabes uma coisa que é, há uma coisa que eu tenho uma gratidão muito grande a esses amigos, porque, pronto, como é visível, tive um acidente dos 17 para os 18 anos, um mergulho na praia, e tinha que ser. Outro dia pensei num fator que eu pensei assim, mas tinha que ser, porque eu andava à procura de ondas naquele dia
e numa moto, com uma pessoa que estava na altura, e na altura não havia telemóveis, havia quanto muito cabines telefónicas, telefonávamos para os telefones de quem tinha em casa, nem toda a gente tinha telefone em casa. E, portanto, qual é a probabilidade de eu andar à procura de ondas e chegar a um cruzamento, e naquele cruzamento, àquele minuto, àquele segundo, passam 5 amigos meus de moto à frente de Alverca, isto na Charneca da Caparica, nas praias ali da Fonte da Talha e da Praia do Castelo e por aí fora, e eu venho da Praia do Castelo, subo cá para cima para a Charneca, e ali num cruzamento que é a Termoceira, naquele momento passo os meus amigos de Alverca. Portanto, e naquele momento eles dizem-me, queres vir, olha, vem à praia connosco. Eram os meus amigos que moravam no meu prédio, que passávamos a vida juntos. E naquele momento eu não sabia que eles iam para a praia, porque eu estava a passar o fim de semana na Marisol, eles passam ali à frente. E naquele momento eu vou atrás deles e chego à praia, na brincadeira, a correr atrás de dou-me orgulho. Portanto, aquilo tinha que acontecer, estava escrito. Que normalmente não ias à praia só por ir, não é? Não ia. Desde que tinha começado a fazer surf, que já iam 4 ou 5 anos, nunca fui à praia só para ir à praia. Foi o primeiro dia em 4 ou 5 anos que eu fui à praia só para ir à praia, mandar um mergulho, e dei mergulho, de facto, e foi assim que fiquei. Mas todos eles foram muito essenciais na minha recuperação e naquele período, porque em momento nenhum nunca me deixaram sozinhos. Eu não tinha carta, ainda não tinha carta, ainda não tinha mobilidade, ainda não tinha autonomia, e não houve dia nenhum que aquela gente não foi à minha casa bater-me à porta, bora, vamos para aqui, vamos para lá. Eu não deixei de fazer em nada a minha adolescência, porque os meus grupos de amigos levavam-me sempre com eles. E, portanto, para além de gostar muito de estar com eles, tenho também essa gratidão, portanto, eu sou uma pessoa de gratidão. Claro, e esse momento, não é? O acidente em concreto, o que é que te transformou interiormente? Ou seja, nós já não nos conhecemos há muito tempo, não é? Mas, de facto, temos vindo a conhecer uma velocidade bastante interessante e com muitas coisas em comum, felizmente, e estou muito grato por te ter conhecido. Igualmente. Quer por aquilo que partilhas comigo, quer pela forma aquilo que nem partilhas, mas eu assisto e me inspira também. Eu percebo que em tudo aquilo que tu dizes e aquilo que eu vejo, que é que tu quase como, após o acidente, tu quase como com um estalar de dedos, tu decidiste, vamos para a frente e vamos ver como é que resolvemos este dilema, este problema, não é? Certo. Este obstáculo. Mas, e não duvidando nada disso, obviamente, não é? Uma pergunta, se me permites fazê-la, Todas. Que é, nunca te passou pela cabeça, e ainda bem que não é? Mas um disparate num momento fraco, quando eu digo um disparate, digo sempre se vale a pena estar cá, se não vale a pena estar cá, como é que eu faço? Ou foi logo a força imediata que tu transmites sempre que estás? Eu às vezes acho que, digo isto muitas vezes, às vezes acho que não sou muito normal na forma com que eu estou, porque o normal era exatamente isso que tu dizes. Mas eu, quando me aconteceu o acidente, eu pensei, certamente não é que me lembro de ter assim momentos complicados ou o que é que seja, a minha cabeça está sempre na solução e na resolução. E não sou muito de olhar para o problema e de ficar no problema. Portanto, eu quando tive o meu acidente, tive que agarrar os meus pais e não ao contrário. Percebo. Claro que eles também me agarraram, não é? Mas eu não queria de forma alguma eles já estavam tão chocados e já estavam tão melindrados, tão feridos porque verem o seu filho, que era tão ativo, a ter tido um acidente destes, que eu tinha que ajudar a manter-me forte para eles não irem mais abaixo. E, portanto, esse foi sempre uma das minhas questões. A outra foi, isto aconteceu, agora como é que eu vou resolver? E, portanto, uma das coisas que eu pensei logo foi, eu para ter autonomia, eu tenho que tirar a carta. Portanto, e eu sou tetraplégico, eu não mexo as mãos, tinha pouca força nenhuma nos braços, portanto, o meu mindset foi logo pegar nesse objetivo e
fortalecer ao máximo os meus braços para poder tirar a carta. Portanto, foram 2 anos que toda a gente ia à minha casa, estávamos a ver na altura, era a altura do Dragon Ball e aquelas coisas todas, da parte da tarde. Cada infantil, tínhamos 8 anos. Estou brincando. E, portanto, basicamente, estava toda a gente em minha casa, sessões de cinema, tudo na minha casa, porque ia muito para a minha casa. Às tantas, há dias que eu já tinha, só quero estar um bocado sozinho, mas aquilo, a minha casa estava sempre cheia e eu sempre a fazer exercício aos braços, com pesos e isso tudo, para fortalecer os braços. Altamente focado no mindset. E esse, eu costumo dizer que eu fui ao zero. Ou seja, o zero é, deixei de andar e deixei de ter movimentos até de comer com um garfo ou pegar num copo. Felizmente, hoje em dia já sou autónomo e passei a ser autónomo, mas lá está, com muito esforço. E todas as pequenas conquistas eram pequenas vitórias que me fortaleciam para as próximas. E superar destas conquistas, ganhei uma autoconfiança muito grande nas minhas capacidades. E na minha capacidade de dizer assim, se eu meter uma coisa na cabeça, eu sou capaz. O problema é que hoje em dia já meto na cabeça e a Sofia lá em casa diz-me logo ai, onde é que isto vai parar? Já estou-te a ver muito inclinado para aí, portanto, vem novidades. Ali do lado de uma cabeça de uma Sofia a fazer assim. É verdade, sim. E a última foi um carro de competição, um Polaris, que eu comecei a andar no stand e por aí fora, quando foi a Sofia a ver já estava comprado, já estava a adaptar e com imensos desafios. Mas isso vem desta autoconfiança que eu ganhei neste período, que é eu conseguir sair do zero, pequenas conquistas que me fizeram ganhar força para novas conquistas e ir sempre superando. Isto é um bocadinho viciante. Tu às tantas queres desafios para estás a superar e quando a minha vida não tem um desafio, fica um bocado monótono. Claro. Hoje em dia, portanto, e vem daí essa parte. Por isso é que muitas das vezes, mas como é que tu já lançaste tantas empresas em tantas áreas diferentes? E eu às vezes, sem me aperceber, as coisas acontecem e depois às vezes paro um bocadinho para pensar e vejo de onde é que vem essa parte quase da adrenalina e do vício de querer sempre a superar coisas. Ok. Mas tu relacionas muito isso com, a partir do acidente, ganhaste muito essa característica e potenciaste e esse perfil do desafio e da conquista. E agora estás a ir à pergunta que eu não te respondi, agora que estou-me a lembrar. O que é que mudou o acidente? Foi de facto essa parte, é que eu tinha muita energia e para mim não queria ser empreendedor, mas nas coisas que eu gostava. Qual era o meu sonho? Era ser mecânico para quitar motas e metê-las... Tuning. Exatamente. Tuning, mas tipo velocidade e essas coisas todas e potência por causa dos cavalos e por aí fora. E ser shaper para poder, por causa do surf. Duas paixões, as motas e o surf. O surf ainda hoje para mim é uma grande paixão. Eu gosto muito de ver surf e com o drone vou filmar e adoro. As motas deixei de ter essa paixão, reconheço hoje em dia o perigo que são, espero que o meu filho nunca tenha essa mania, porque senão iria ser aqui um problema para mim. Sim, porque eu sei o que é que era a minha cabeça. E portanto mudou, que eu transportei essa energia e essa parte já empreendedora antes do acidente para algo mais organizado, porque antigamente eu costumava pensar assim, se isto correr mal, eu vou trabalhar para as obras. Hoje em dia não posso trabalhar nas obras, portanto tem que ser muito mais focado, muito mais centrado e muito mais estratega para onde é que eu quero ir. Claro. E portanto foi também assim que eu depois também comecei, logo desde cedo eu não queria de forma alguma depender dos meus pais, embora os meus pais felizmente tinham uma condição, não eram ricos, nem pouco mais ou menos, mas conseguiram-me sempre apoiar naquilo do básico que eu precisava, os meus pais sempre me apoiaram.
e, portanto, mas eu não queria depender dos meus pais, eu queria ser autónomo e, felizmente, passado mais ou menos 4 anos de me ter acontecido o acidente, eu já era autónomo e financeiramente autónomo. Ok. Então, para não ficares com o mérito todo, que já é gigantesco, não é? Voltando aqui um bocadinho aos teus pais, que é? Porque normalmente, daquilo que te conheço até então e daquilo que eu tenho assistido e da informação que procurei, as pessoas com quem eu falo e tudo mais, muito daquilo que tu és e da força que tens e toda a determinação e até do caráter, não digo, do perfil que foste construindo, que estamos agora aqui a falar, tem como ponto de partida esse ponto zero, certo? Certo. Mas na realidade esse ponto zero, e eu não sou psicólogo naturalmente, quer dizer, podia ser, mas não sou, esse ponto zero tinha uma base, que era a criança que tu eras, não é? Tem que existir muito mérito dos teus pais, na realidade, não é? Porque qual é a criança, adolescente, se quisermos, 17 anos, quase 18, não é? Que de facto tem essa reação ao Ocidente e essa força no tal estalar de dedos, não é? Que tinha que haver ali uma criança já muito forte, com alguns exemplos de resiliência e de vontade. Sim, não é? sim. Histórias dos meus pais, há 2 coisas que me marcam nos meus pais, em ambos. A minha mãe dizer que no Alentejo uma azeitona tinha que dar para não sei quantas, para mim é completamente impensável como é que uma azeitona alimentava 3 ou 4 crianças, não é? E um bocadinho de pão. E que as pessoas a minha avó tinha filhos e deixava-os em casa, mas não deixava comida, ia trabalhar. E os outros que estivessem em casa tinham que se orientar e encontrar comida e essas coisas todas. E, portanto, não era a minha mãe que era mais pobre ou não na aldeia. Todos eram assim. O contexto, não é? O contexto era todo assim, muito pobre. O meu pai, por sua vez, também tem aqui uma história de resiliência, que é o meu pai com 12, 13 anos, vem de Vila Real, não é de Vila Real, é de uma terra mais interior ainda, perto de Vila Real, vem de lá sozinho para Lisboa, sem nunca ter visto um comboio na vida, e vem para Lisboa à procura de trabalho, para ganhar dinheiro para trazer o resto da família, com 13 anos. Que peso e que força. Na altura era uma coisa comum, eu hoje em dia conheço alguns amigos do meu pai que também vieram com 12, 13 anos, trabalhar para Lisboa. O meu filho tem 10 e, portanto, está quase mais 2, 3 anos, está a fazer 13 anos e jamais era impensável, até com 13 anos, eu mandá-lo sozinho, hoje em dia, fazer 5 km em Lisboa, quanto mais vir do norte sem nunca ter visto um comboio, sem nunca ter visto um autocarro, sem ter nunca visto nada. Dos riscos, não é? Claro. Exatamente. E vir sozinho de lá para cá, sem mãe, sem pai, sem ninguém, completamente abandono, e depois com o mindset e com o recado dizer assim, agora tu, quando ganhares dinheiro, mandas para cá. Pronto. Já percebi o DNA. Está a perceber? Portanto, tenho histórias dessas. Também a história do trabalhar com as coisas com esforço. Os meus pais sempre trabalharam e construíram uma vida com base de que durante o dia trabalhavam no patrão e à noite construíam a sua casa. E era tijolo a tijolo, de janela a janela e por aí fora. Os meus pais têm uma história muito gira, que eu acho que é muito empreendedora, que era, quando casaram, estavam numa casa alugada, compraram um terreno, depois de saírem do trabalho iam para esse terreno fazer a casa para eles. Quando a casa tinha já tijolos e tinha umas portas minimamente que fechava as coisas, então deixaram a casa alugada, foram para essa casa para poder poupar a renda. Quando acabaram esta parte da casa, começaram a construir a outra parte da casa ao lado. Quando a casa do lado já estava com paredes e com umas portinhas, o que é que fizeram? Alugaram a do lado e mudaram-se para aquela. Portanto, e já tinham uma renda. Quando esta já estava terminada, fizeram a parte de cima, que é uma casa que ainda temos, que tem 10, é como se tivesse 10 assoalhadas, hoje em dia é partido em 4, então fizeram a parte de cima. E a parte de cima já eram 5 assoalhadas, aí foi quando eu nasci, já só foram para cima quando já estava de facto completamente terminada e alugaram as 2 de baixo e tinham 2 rendas.
E pronto, depois replicaram isto ao longo da vida, com vários apartamentos e isso tudo, replicaram isto ao longo da vida. Portanto, vêm estes exemplos, aqui a minha parte. Sem dúvida, claro que eu peguei nestes exemplos e depois consegui exponenciar a outros níveis, mas esta é a base. Essa é a base. E é aquilo que eu vi. Pois, o tal DNA, a tal Certo. referência ao tal exemplo, não é? Porque, de facto, tu és tudo isto que nós vemos de bom e de força a partir do acidente, mas há um DNA que, de facto, Claro. permite ser tudo Claro, isso, não é? claro. Fazer um reset, o computador pode não voltar a ligar ou pode voltar a ligar com muito mais força. Exatamente. Não é? É espetacular mesmo. Vamos avançar aqui na fita do tempo, ok? A Sofia, qual é a tua história? Eu sei qual é que é, mas eu não posso pedir, eu sei que já partilhaste, mas é espetacular. Faz-me um resumo aqui da tua história com a Sofia, que eu sei que a conheceste de uma forma super gira, diferente. A Sofia tem, pronto, temos aqui uma história gira, que é a lei da atração, que tem a ver com a lei da atração, que eu digo isto agora é na brincadeira que estou a dizer isto, não, Cuidado que ela está ali. Mas basicamente eu tinha ali o último piso do edifício em Mavis, era onde era a minha empresa, e há um dia que tenho assim um dia normal de empresário, não é? Que é um dia que acontece qualquer coisa mal e, portanto, aquele dia estava a ser complicado, aqueles dias que eu dizia, pá, hoje não devia ter acordado, uma série de coisas a correr mal. E lá vou eu, à hora do almoço, para o Saldanha Residence, tipo, mimar-me um bocadinho do género, pá, está a ser tão mal o meu dia, o meu braço direito, na altura da empresa, tinha tido uma proposta irrecusável para ir para a Accenture, pá, uns problemas com clientes e por aí fora. Eu assim, bem, vou ali almoçar, vou espairecer um bocadinho, vou comprar qualquer coisa para mim. E entro dentro de uma loja a querer à procura de uma pulseira e sou atendido por uma rapariga loura com um sorriso lindíssimo. E gente, homens, e permite-me aqui, que é quando entramos e vimos uma mulher bonita, dizemos, eu fazia assim, fazia assado, ou esta assim, assado. E ficamos logo mais direitinhos e Exato. mais largos, não é? E eu lembro perfeitamente de ser a única pessoa na minha vida de eu olhar e dizer assim, aquele sorriso ficava muito bem lá em casa. Podia ter sido outro pensamento, mas lembro que foi a única pessoa que eu digo, aquele sorriso ficava-me bem lá em casa. Pronto, eu até fui assim um bocadinho arrogante, porque ela disse que aquela marca não tinha aquelas pulseiras. Eu disse, olha, se calhar você não está a saber bem, mas eu sei que tem e tal, aquelas coisas. E não pensei e mantive o meu ar sisudo. Estava num dia cinzento mesmo. Não era parte do charme, não era? Não tinha charme nenhum. Tanto é que ela nem se lembra de mim, nem se lembrou nunca mais de mim. Quando muito era aquele tipo com ar cinzento, mas nem isso. Mas basicamente a vida continuou. Passado 4 anos, pronto, lá está, quando eu digo a história da lei da atração, há uma rapariga que começa a meter conversa comigo, amigos em comum. Eu achei que, pronto, que sempre fui assim um bocado distante, porque na altura, pronto, não me convinha dar-me muito mais e, portanto, essa rapariga sempre, pronto, mantivemos ali uma conversa muito cordial e completamente sempre sem resvalar, sem segundas intenções, só que era uma conversa muito agradável. Aquela conversa passou a ser de semana a semana, 2 em 2 dias, todos os dias, e todos os dias replicava-se depois por mensagens, por N situações, até que eu gosto mesmo de falar com esta rapariga, e há um dia que nas várias conversas que tivemos, dissemos, trabalhei aqui, trabalhaste aí, olha, por acaso eu também trabalhei lá em frente, eu trabalhava no Imavis, sim, eu trabalhei no Centro Comercial Redes, porra, em que loja? Na Manuel dos Santos Joias, eu assim, sério, olha, cheguei lá e era atendido por uma rapariga uma rapariga loura, e ela mostra-me, se era esta rapariga? Sim, era esta rapariga. Então, sou eu, mas na altura estava loura. E eu não me descosi, claro, não disse, e tal, pensei que um dia ficavas bem. Claro que não é? Portanto, mantive para mim. E, portanto, basicamente, e a história desenrolou-se
E pronto, e estava escrito também. Mais uma coisa escrita. Mais uma coisa escrita que de facto a gente cruzou-se e depois mais tarde, sem nada em comum, sem nada, acabámos e, portanto, já são 15 anos juntos. 15 anos. E depois mantinham esse contacto telefónico que vos aproximou, não é? Bem, não desliga tu, não desliga tu. Não, era até ameno, na altura, a desligar. Porque a gente exato, passava... os pacotes de dados. Não, a gente passava tanto tempo ao telefone. A primeira vez que eu liguei, eu não quis lhe pedir o número de telefone. Mas, basicamente, o que é que eu fiz? Sabia onde ela trabalhava, ligo para lá, fazer-me de cliente, olha, eu preciso muito de fazer uma encomenda, mas eu perdi os números todos do telemóvel, preciso de fazer uma encomenda hoje. E o teu nariz? Claro. E ainda por cima eu sabia que eram os anos dela no dia a seguir, mas eu queria que ser à meia-noite, ligar-lhe do número anónimo sem nunca lhe ter pedido o telefone. Pronto, eu achava que estava a ser rato e tal, mas quando eu ligo, a rapariga era de facto muito esperta e diz-me assim, eu não disse nada, ela só me diz assim, olá Ricardo. Eu disse, uau! Apanhado. Apanhado, mas não disseram na empresa, não nada, porque eu fiz-me passar ainda por cima por um cliente de Marinhais ou de Almeirim ou o que é que era. Sim, com detalhe, não é? Uma boa mentira tem que ter detalhe. Uma boa mentira bem feita, que era para nunca ser apanhado. E, portanto, fui logo caçado, foi logo, boa noite, e ela, olá Ricardo, eu, uau! Portanto, pronto, e passaram 15 anos, um filho e muita história juntas, e, portanto, a nossa história tem essa parte. Espetacular. Olha, e diz-me outra coisa, ainda relacionado com a Sofia, mas sobre ti. Muito bem. Como é que tu achas que a Sofia olha para ti? Enquanto homem, enquanto profissional, enquanto pai, como é que tu achas? Se alguém perguntar agora à Sofia, o que é que tu achas do Ricardo? E ele não te está a ouvir. Ela diz-me muitas vezes, quando não está chateada, quando está chateada, diz outras coisas. Exato. Mas quando... Não. Mas quando diz muitas vezes que ela vê os bastidores e vê a pessoa que eu sou. E diz com muita regularidade, dizer que tem muito orgulho naquilo que eu faço, na forma com que eu faço e aquilo que está no meu propósito e na forma e no meu propósito e a seriedade e a honestidade com que eu faço as coisas. Eu tenho sempre a melhor das intenções, tenho sempre um esforço sempre e dedico muito a tudo aquilo que faço. E, portanto, ela, ao ver isso, e é para mim, quer a Sofia, quer o Duarte, o nosso filho, quando me reconhecem, são o melhor reconhecimento que eu tenho. Porque quando a gente tem reconhecimentos de fora, as pessoas só veem uma parte, podem simpatizar ou podem não simpatizar, podem achar fabuloso ou podem não, mas não sabem a história toda. Quem sabe a história toda e quem sabe a energia e a dedicação que eu faço é que vem a realidade e esse para mim é o maior reconhecimento que eu tenho, de facto, é da parte deles, porque vem esse esforço diariamente. Claro, e vêm também os nossos baixos, não é? Quando estamos mais em baixo e quando fazemos aquilo que às vezes não devemos tanto, não é tão bem feito, ou seja, o nosso lado menos bonito e mesmo assim continuam a gostar de nós e a apoiar-nos, não é? Claro. Esse é o verdadeiro amor, não é? E não é só os baixos, é as rasteiras que temos, porque nós temos, quando estamos a gerir e estamos com muitas coisas, por mais boas intenções que nós temos, nunca conseguimos agradar a todos. Nem a todos, nem todos os dias, nem de todas as formas. E, portanto, temos muitos revés, às vezes muito ingratos, muito injustos, e eles veem o backstage dessa parte. E, portanto, e a forma com que nós superamos, pronto, acho que tenho muito reconhecimento lá em casa. Fantástico. E o teu filhote Duarte, como é que tu achas que olha para o pai? Todos os níveis. Ele não gosta de falhar ao pé de mim, porque tem-me elevada estima, tem-me elevado de grau, e, portanto, ele nunca quer ter uma parte fraca ao pé de mim. Portanto, a mãe é o seu confessionário, aquilo tudo. Quando eu chego, quando ele está assim com alguma parte mais em baixo, ou que agora trocou de escola, está a ter aqueles desafios todos de ter novos amigos, encontrar o seu espaço, para o pé de mim, quando eu chego, cala-se logo a mãe, porque ele não quer nunca mostrar
esse lado fraco, essa parte. Porquê? Porque tem-me a mim como creio eu que seja isso, ele tem-me a mim num patamar de que consigo superar e tudo, e ele não quer fazer, nunca quer dar essa parte fraca para não achar que ele é fraco ou que está a fraquejar. Tento muitas das vezes estar com ele sozinho, vou buscá-lo à escola, falamos isso tudo. Quando estamos os dois, ele abre-se mais e acaba por... Há coisas, por exemplo, aqui há uns tempos tinha uma paixoneta aí de uma miúda. Pai, vou-te contar, mas tu nunca digas nada à mãe. Pois. Portanto, ele consegue separar muito bem as coisinhas dentro das caixinhas. Isto é a caixa do pai, conta ao pai. Isto é a caixa da mãe, conta à mãe. A mãe pede ajuda para umas coisas, o pai pede ajuda para outras. Portanto, é ali estratégia. Sempre, muita estratégia. O Duarte tem muita estratégia. Mas eu digo-lhe a ele que a vida, eu incuto muito isso. Porque a vida temos de ter uma parte de estratégia muito importante na vida, porque nós temos de ter estratégia na vida, pelo menos eu vejo assim. Não andamos aqui só... Isto é muito curto. E se nós não tivermos uma estratégia, não sabemos para onde queremos ir, andamos aqui à deriva. E andar à deriva num mundo com tanta coisa acaba por ser uma perda de energia. Portanto, é interessante a gente encontrar para onde é que a gente quer ir, para onde é que a gente, de facto, quer apontar e depois... Claro. Ir para lá. Eu estou a tentar colocar-me no papel do Duarte e, de facto, com menos informação que tu, obviamente, que és o pai, como é lógico, mas eu não vejo a imaginar-te a ver o pai como alguém que supera os desafios. Não, é muito mais do que isso, na realidade, porque ele depois vê-te como empresário, como gestor, como pai, como marido da mãe dele também, e, portanto, naturalmente, mesmo não forçando nada, a fasquia fica muito elevada, não é? De facto, também não deve ser fácil no papel dele o não estar sempre a querer impressionar ou não desiludir, se quiser. Sim, não é? sim. Mas nós tentamos nunca criar essa pressão e que estamos sempre a dizer a ele que ele tem que ser ele e que tem que... Tentamos-lhe incutir aí uma série de valores e que aquilo que mais importante que a gente lhe tenta incutir é sempre os valores. Daquilo que nós defendemos. O resto é ele que seja ele. Mas pronto, ele próprio tem ali algumas questões com ele que não quer nunca desiludir e que quer, mas por exemplo, ao futebol, pai, vais comigo. Eu sou o mental coach dele. Vamos no caminho, eu vou dizer, mas a mãe já não pode ir, porque no futebol ele quer muito agradar à mãe para marcar um golo ou algo assim do género. Se a mãe está, ele fica com uma pressão tal que já não quer, já fica muito pressionado e então já não quer que a mãe vá ao futebol, mas o pai pode ir. Portanto, ele tem ali tudo muito bem encaixado, o que é do pai, o que é da mãe e o que é todos ao mesmo tempo. Entendi. Então, olha, agora não sendo muito invasivo, não é? Tu em casa partilhas a casa com a Sofia, não é? E com o Duarte. Quem é a Rita? Quem é a Ritinha? A Rita é a cabra da Sofia. Ou seja, a Sofia tem um animal que é uma cabra. A Sofia gosta tanto de ti. Gosta, sim. E então, basicamente, temos uma cabra anã, que é a Ritinha, que é uma cabra que é o animal da Sofia. Depois o Duarte tem um Border Collie, um Border Collie que é o cão, que ainda por cima gosta muito de guardar cabras e ovelhas. E, portanto, lá em casa temos aqui um pequeno jardim zoológico, que é... Pois. A Sofia tem a cabra, o Duarte tem o cão, e eu tenho as tartarugas. É isso que eu ia dizer. Temos uma cabra, temos um cão, o que é que me fala? Tartarugas. Exatamente. Ainda temos um pássaro amestrado também. É? Sim. Tem nome? Tem. O Rocky. Quando a Sofia foi para casa, quando a Sofia se juntou comigo, eu tinha um papagaio, que era o Fred. E já tinha o papagaio há 10 anos, que morria de ciúmes da Sofia e fazia literalmente a vida negra à Sofia. Mal que eu saía, fazia literalmente a vida negra. Como? Passava o tempo todo aos berros, mas completamente ciúmes mesmo. Portanto, tu estás a falar do papagaio no passado, quer dizer que, entretanto, a Sofia...
tivemos que o tirar de casa, tive que o dar, porque não dava, era completamente impossível. A Sofia está lá, a Sofia chegou a uma altura de dizer, pá, sou eu o papagaio, portanto. E aí eu, pá, demorei ali uns dias ali a ponderar. Mas não vi uma história tão bonita como o papagaio. Exatamente. Olha, vamos fazer aqui uma parte agora, uma transição para o lado mais profissional. Hoje o teu dia-a-dia, ok? Divide-se, como é que acontece o teu dia-a-dia? As duas principais empresas, como é que se chama, de investimentos, desculpa. A Jumpmaster. A Jumpmaster e a CompuWorks, como é que tu divides o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia é assim... Porque tu fazes mil coisas, não é? Portanto... Sim, está complicado. Mas eu próprio meto-me nessa avalanche. Mas basicamente o meu dia começa por volta das 7 horas e acaba por ser uma mistura de muitas coisas. Eu tenho uma mobilidade, felizmente, bastante grande e acabo por me dividir em inúmeras reuniões e eventos de tal forma que durante o dia estou sempre de um lado para o outro, estou sempre em movimento, passo muito pouco tempo no escritório. E agora tens um carro novo, ainda dá mais. E basicamente passo muito pouco no escritório e depois chego ao final do dia, porque precisamos de trabalhar, precisamos de responder, precisamos de escrever, precisamos de responder às coisas e eu não sou nada de deixar as coisas apodrecer no meu e-mail. Portanto, gosto de responder a tudo atempadamente, por mais que às vezes seja muito complicado, mas tento responder a tudo. Portanto, costumo dizer que tenho o primeiro turno, que é sensivelmente às 8 às 6 da tarde. Às 6 da tarde chega o Duarte e, pronto, temos as nossas atividades de casa, que fazemos desporto em casa, para o Duarte, vamos com o Duarte ao futebol, temos as nossas atividades. 9 e pouco, eu vou para o segundo turno. E então o segundo turno é o turno que eu estou sem telefone, sem nada, e então estou a responder, estou a pensar, estou a escrever. Eu gosto muito de pensar e de esquematizar as coisas. Eu gosto muito de pensar com mind maps e perceber a minha estratégia, faço o meu polvo, literalmente, todas as hipóteses e todas as questões, e, portanto, é o meu momento. E eu adoro esse momento, que dura ali mais ou menos das 9, meia-noite e meia, sensivelmente, e é aquele momento que eu adoro, literalmente, e é raro o dia que não o tenho. Portanto, excepto, eventualmente, à sexta, sábado à noite, se temos alguma coisa em família ou com amigos, claro que não acontece, mas ao domingo acontece sempre. O teu momento, não é? Eu gosto muito ao domingo planear a minha semana. Primeiro, rever outra vez todos os e-mails que eu não respondi e tudo aquilo que eu não tive, e depois pensar na minha semana, o que é que eu quero fazer da semana, organizar a minha semana para que depois, segunda-feira, tenho uma coisa que durante o fim de semana, os e-mails que vou respondendo, programo para que depois as minhas pessoas recebam na segunda, e às vezes, para não lhes atolhar a caixa de e-mail à segunda, depois diluir no tempo, o programa para a terça, à quarta, mas já ao fim de semana já fica tudo ali mais ou menos. Exatamente, até para dar ali respostas e fazer perguntas. Eu gosto muito de fazer perguntas e, portanto, basicamente é assim o meu dia. É feito com dois tempos, durante o dia e à noite, ali. Então, Ricardo, há um tema que é muito conhecido em ti, que tem a ver com parte daquilo que é o teu negócio também, dentro do imobiliário, que é o facto de teres começado a construir a tua vida na garagem, não é? Exato. De certa forma. Pronto, mas esse já é conhecido e eu gostaria que o explorasse também um bocadinho na perspectiva da estratégia financeira, que é uma estratégia financeira que ainda tens hoje, certo, não é? Que na realidade percebi há pouco, porque eu não sabia, que é uma estratégia que também a mãe teve e o pai teve, não é? Certo. Também. E, portanto, há aí uma proposta de valor que é comum, mas eu tenho associado isso, mas explicas um bocadinho melhor isso, se não te importares, que eu próprio queria entender mesmo mais esse detalhe, mas eu tenho uma provocação também associada a isso, que é,
Tu dizes, agora vou se calhar entrar no exagero, mas por isso é que é provocação, tu dizes que estiveste numa garagem até conseguiste comprar uma casa e quando finalmente a compraste a casa não foste para lá, arrendaste-a. Certo. É? E foste fazendo isso de um conjunto de casas, mantendo-te na garagem. Claro que fizeste umas obras na garagem, parece que estou a contar a tua história, não é? Uma lareirazinha aqui, mas quer dizer, aquilo dá sempre um ar quando tu transmites, pelo menos na minha sensação, que era uma coisa mesmo muito simples. Era mesmo assim, uma coisa mesmo muito simples, porque é difícil de entender, não é de acreditar, é de entender, mas tu és tão especial, de facto, é difícil de entender ou de visualizar, não é? Tu já com essa capacidade, quer financeira, quer de infraestrutura disponível, na realidade, não é? Ainda manteres o foco completo e manteres-te... Como é que era? Como é que era essa garagem onde foste construindo essa vida? Basicamente, para contar aqui a história, quando comecei a ter as minhas empresas, os meus pais, nós vivíamos numa vivenda que basicamente tinha 4 pisos, a minha irmã vivia em cima, os meus pais viviam por baixo da minha irmã e por baixo havia uma garagem, por baixo da garagem, isto era numa encosta, e por baixo da garagem havia um salão onde a gente fazia ali uma tertúlia de família, para termos ali um espaço para que fosse ali de festas e de almoços e jantares. Basicamente, quando eu começo a crescer e que já tinha 20 e poucos anos, até para ter aqui o apoio da minha família no dia-a-dia do apoio que necessitava, o que é que eu proponho aos meus pais? Mudo-me para a garagem, permitem-me que eu transforme a garagem numa casa para que eu possa viver aqui ao pé de vocês e esteja aqui com o vosso apoio. Tudo mais. Os meus pais, claro que sim, que apoiaram-me logo nessa decisão. Os carros foram para a rua. Então, como fizemos, tirámos de lá, fizemos da casa, da garagem, uma casa e no sítio onde era o portão da garagem fizemos a lareira e tudo mais. Não era uma casa com luxos, nem nada do género, era uma casa normal, confortável, da qual eu muito me orgulho desta estratégia. Porquê? Porque depois, mais tarde, ou logo a seguir que começo a vender a minha primeira empresa e começo a fazer algum dinheiro, todo o dinheiro que eu comecei a fazer, todo o dinheiro foi sempre para investimento. E comecei por comprar um apartamento, com o apartamento e com o dinheiro que eu ia fazendo, comprava outro, e assim foi nessa bola de neve, até ao ponto de ter já bastantes apartamentos e achar que estava na altura de começar... Quantos tinhas? Certeza que tens esse número na cabeça? 19. 19. Portanto, e depois mais tarde, porque depois eu costumo dizer que assim, quando nós temos muitos apartamentos, temos muitas chatices. Ou é uma torneira que varia, um interruptor, uma umidade, há sempre imensas coisas. E, portanto, aquilo não era o meu core business, eu não tinha que me desfocar. E, portanto, começo a investir em escritórios. E por que não logo não ter a minha casa? Porque eu queria ter a casa dos meus sonhos e, portanto, se eu fosse comprar a casa dos meus sonhos, eu ficava sem disponibilidade financeira, depois para fazer mais nada, e, portanto, ficava com uma dívida. Por isso é que eu costumo dizer que as pessoas normalmente fazem as vidas ao contrário, e não critico, é opções de cada um. E, portanto, há muitas pessoas que me criticam também de pensar assim, porque penso que, se calhar mais vale em determinadas alturas da vida contermos um pouco mais e termos uma vida mais humilde para depois termos uma vida melhor no futuro. Há pessoas que preferem ter uma vida normal durante toda a vida, portanto, está tudo certo. Basicamente, aquilo que foi a minha estratégia foi, e quando a Sofia casou comigo e juntou-se comigo, eu expliquei-lhe a minha estratégia, expliquei-lhe a história dos meus pais. A Sofia adorou a história dos meus pais, a forma com que eles construíram, e disse, eu alinho contigo, para mim está tudo certo. Porque nessa garagem também já com a Sofia a partir de determinada altura. Sem dúvida, sem dúvida. A Sofia... Ricardo, nós vivemos nesta garagem, o nosso filho nasceu nesta garagem, depois de casa. Sim, adaptada. A Sofia viveu lá há 11 anos e o Duarte viveu 6 anos. O Duarte saiu no dia a seguir de fazer 6 anos.
Foi passado um dia, nós saímos. É que isso é mesmo impressionante. Não estou a dizer isto para ser um elogio fácil, porque na realidade, em teoria, mesmo quem perceba, porque é clara a estratégia de investimento e de foco, que é não vamos já semear e colher hoje, vamos semear um campo longo e colher de uma forma consistente no médio e longo prazo, tudo bem, pura estratégia, não é? Pura estratégia financeira e de gestão de risco, como é lógico. Ainda assim, uma coisa já é difícil entender, ok, eu tenho a capacidade de comprar, mas mesmo assim vou-me manter nesta, que até podia ser uma alugada, por acaso era da família e adaptaram a garagem e tudo mais. Mas quando começamos a falar da segunda, terceira, quarta, quinta e que vamos continuar até 18, 19 casas e até aí resistir de não ir, não é? Mas depois, quando é que era o momento, não é? Depois das 19 já vinha escritórios, depois comecei a comprar escritórios. Pronto, mas o escritório assim, tinha a ver com a gestão financeira e com a disponibilidade, mas não te imagina viver na loja, quer dizer, podia estar transformado. Certo. Agora a questão é, como é que tu às vezes, eventualmente, até algumas das casas pensas assim, até eu vivia nesta que comprei e que agora aluguei, não é? Mas o ponto estava, quando é que eu deixo, quando é que há um dia que eu deixo de investir e invisto então aquilo para nós. E isto é uma história engraçada, porque, pronto, eu e a Sofia já andávamos aqui a falar e tal, mas a minha decisão ainda não estava muito bem tomada, do género, eu pretendia ter uma renda mensal de um valor, ainda não estava lá nessa renda mensal, estava lá perto, mas ainda precisava, a gente quer sempre mais. E o meu advogado e amigo, eu estava a dizer, não sei se compro mais um escritório, ou se vá finalmente fazer a casa dos meus sonhos. Ele dizia assim, tu não sejas parvo, tu compra mais um escritório, porquê é que agora vais fazer a casa dos teus sonhos? O teu filho vai agora fazer 6 anos, tu vais fazer uma casa, depois o puto, depois o puto vai ter lá um baloiço, e depois vai lá brincar, e tem lá a piscina, e aquelas coisas todas. Não, tu não faças isso. Compra mais um escritório, que é para depois ainda ficares com mais dinheiro, e depois, quando o puto for para a universidade, montas de lá, aí o puto já pode brincar à vontade lá em casa, já vai para a universidade, de vez em quando vai lá ao baloiço, lá à casa e tal. E ele, basicamente, o que é que ele me explicou? É que estava no momento, se não fosse agora e retardasse mais tarde o meu filho não ia usufruir do espaço que eu podia usufruir, podia lhe proporcionar para ele brincar, e não era mais tarde que podia fazer. E, portanto, aquela conversa um bocadinho aqui, humor negro, na brincadeira comigo, fez-me todo o sentido, que era neste momento que o nosso filho tinha esta idade para usufruir da casa, que fazia todo sentido, e não quando ele fosse para a universidade, que faz sentido, claro. É ter uma casa mais pequena e sem tanto espaço para ele brincar, portanto. Sabes o que é que eu estou a pensar, Ricardo? Tu tiveste o acidente e não só sobreviveste, como prosperaste. Certo. Completamente. Nunca te passava, nessa estratégia de longuíssimo prazo, nunca te passou aquilo que tantas vezes até se diz que é o que se deve fazer, ou a forma de pensar que é, eu sei lá se estou cá amanhã. Não é? E, portanto, estou a semear tanto o médio e longo prazo, quando se calhar devia aproveitar mais hoje. Não estou a dizer que é correto, certo, certo. Nunca te passou pela cabeça este... Eu sou fã do equilíbrio e de nós estarmos bem, mas também acho que faço tudo e tenho que pensar em tudo para que viva muito tempo. Claro que não vou pensar assim aos 70 anos e, portanto, chegar aos 70 anos e pensar que vou continuar aqui a amealhar para viver mais não sei quantos anos. Mas acho que é importante termos o equilíbrio. Primeiro, é importante sermos felizes com aquilo que nós fazemos, com aquilo que ambicionamos, com aquilo que concretizamos. E, portanto, quando eu concretizo um negócio ou que faço uma aquisição qualquer, para mim é um prazer muito grande que tenho. Portanto, e isso dá-me aquele efeito de concretização. E por isso eu sou feliz assim. E também eu acho que nós devemos ter esta cultura de a longo prazo. Digo muitas vezes, e nesta semana disse ao meu pai, que fez 81 anos, e estávamos a falar e estava-lhe a explicar, eu espero gozar tudo isto com a Sofia, e o que sobrar fica para o Duarte. Espero daqui a uns tempos ter saúde e termos energia para podermos gozar as coisas de outra forma. Não quero deixar de trabalhar nunca,
embora já tenha deixado uma vez, tentado me reformar e arrependi-me. Os 43, não é? Exatamente, portanto, foi uma experiência e, portanto, tenho a certeza que quero trabalhar sempre, mas quero também ter aqui, também gozar, ou seja lá o que isso quer dizer, gozar claro, para umas pessoas pode ser uma coisa, para outras pode ser outra. Mas eu quero, como é que eu ia dizer, que basicamente o importante é sentirmos bem com o nosso propósito e usufruirmos das coisas e um meio termo, porque gastar tudo e a pessoa, não é por termos mais coisas materiais que vamos ser mais felizes, até pelo contrário. Eu acho que às vezes as coisas materiais deixam-nos ter o propósito. Eu ainda hoje eu desde miúdo, que sempre, quando nós somos miúdos, juntamos dinheiro, pronto, e eu não era muito de pedir coisas aos meus pais, vendia na Feira da Ladra, fazia negócios com os meus amigos e por fora eu juntava dinheiro para comprar as minhas coisas. E hoje em dia, os meus pequenos luxos, ainda faço o meu mielheiro, porque eu acho que tem um sabor diferente ser comprado com alguma coisa que a gente vendeu, a gente fez e por aí fora reservou aquele dinheiro, do que só porque eu quero, posso e chego ali e pomba. Isso não deixa de ter o mesmo sabor, pelo menos para mim. Claro, emocionalmente, de alguma forma, é aquilo que já fazíamos em miúdos, não é? Sim. Que nos mantemos disciplinados nessa perspectiva, não é? E dá-nos aquele propósito de... Isto pode ser um bocado infantil até, se calhar, estar a dizer isto, mas é a minha forma de pensar, pelo menos eu tenho esse gosto. Se eu, alguma coisa que eu acho que não preciso, mas que eu gostava de ter, fazer quase aquele mielheiro que agora vou comprar aquilo. Olha, tens cabras, tens tartarugas, já tiveste um papagaio, pode ser um porquinho. Porquinho mielheiro, não é? Eu tenho em casa. Tens? Tenho o meu porquinho mielheiro. Mas é porquinho mielheiro. Tens mesmo ainda? Está no meu escritório o meu porquinho mielheiro desde pequenino, que eu ainda o tenho. Ou tornaste capitalista e agora tens um porco deste tamanho? Não, tenho o meu... e tenho notas de 20 escudos praticamente desfeitas, tenho as moedas ainda em escudos, tenho tudo lá isso. Às vezes o Duarte, pai, posso ver? Pai, podes, mas cuidado, que essas notas estão-se a desfazer. Boa. E, portanto, sou um saudosista e guardo este tipo de coisas. Não, é bom. Olha, isto como é o top word do ano a ano, depois dizem assim, então, mas de empresas não falam quase nada, e de liderança, como é que a tua equipa te vê como líder? Como é que eles me veem? Como é que tu achas que a tua equipa... Como é que eles acham que eles me veem? Eu passo muita mensagem que nós trabalhamos todos para um objetivo. E, portanto, eu envolvo as pessoas no dia-a-dia nos objetivos da empresa e partilho com elas os objetivos da empresa. Eu não quero ser 100% de dono de nada, para mim só faz sentido se for para todos. E, portanto, basicamente, o que é que eu faço? Eu crio plataformas sempre para as pessoas terem objetivos, para as pessoas terem possibilidade de fazer o seu trabalho sem que eu tenha que estar no dia-a-dia a mandar o que é que seja. Portanto, se as pessoas forem eficazes e tiverem as suas metas, elas ganham mais, eu também ganho mais, mas ganhamos todos. Se a empresa crescer toda, ao final do ano, todos ganhamos mais com isso, não sou só eu. E, portanto, a forma com que eu não tenho nenhum... Tu já estiveste no meu escritório, eu não tenho nenhum gabinete fechado, que estou protegido das pessoas, não. Mas é muito giro. Eu sento-me onde há espaço na empresa. Às vezes gosto mais de estar num lado e perceber como é que está a ser feito e sento-me num lado, outras vezes sento-me no outro, mas chego ao meu escritório e é assim que eu tenho. Portanto, eu costumo dizer que, assim, no limite sou eu que mando, entre aspas, mas eu prefiro que seja uma hierarquia plana e que sejamos todos a remar para o mesmo sentido. Portanto, dentro da empresa, felizmente não temos uma rotatividade nada grande e sendo numa empresa de TI não é fácil, mas eu acho que tem a ver com esta forma com que nós envolvemos as pessoas em todos os objetivos da empresa e que isso também possa ser bom para o bolso delas. Há uma coisa que as pessoas percebem literalmente, que é, eu gosto de tratar
nos meus negócios, gosto de tratar pessoas como pessoas, gosto de ser muito acessível a todas as pessoas. Gosto que as pessoas, se tiverem alguma questão que lhes possa ser útil mesmo na vida pessoal deles e que eu possa usar a minha rede de contactos ou de conhecimento, estou sempre ao dispor das pessoas e, portanto, eu estou lá, no fundo, para apoiar as pessoas a trabalhar melhor e para fazer o seu trabalho. E, portanto, não sei como é que eles me veem, mas eu sou uma pessoa sou mais um dentro da equipa. Mais um, não é? Eu acho que se sente isso. Quando estive lá, senti isso. Certo. Deixa-me, já me estão a fazer sinal. Tiago, 10 minutos. Portanto, ok. Uma curiosidade que eu tenho também, que é como é que tu lidas, claro, como pessoa, como homem, mas como líder, com as diferenças de determinação. O que é que eu quero dizer com isto? Tu eras uma pessoa determinada, pelos vistos, desde que nasceste e começaste logo a fazer os negócios e tudo mais, e com as referências que tinhas. Para além disso, tiveste o acidente que só potenciou essa tua determinação. E nós procuramos normalmente exigir dos outros, primeiro procuramos encontrar pessoas para as nossas equipas à nossa semelhança, o que é muitas vezes um erro, não é? Mas acima de tudo procuramos também que as pessoas tenham ou cumpram com uma fasquia igual à nossa. A determinação é uma métrica, vamos dizer assim, nessa métrica. É muito normal que tu tenhas uma fasquia elevadíssima no que trata da determinação. O que é que te gera quando tu encontras nas tuas equipas ou parceiros, não é? Pessoas com menos determinação, não é? Que na realidade gera-te frustração, gera-te... Eu protejo-me muito sobre isso, porque eu tenho uma forma muito própria de estar e de ver as coisas e, portanto, eu tenho que me desfocar às vezes um bocadinho do dia-a-dia para me proteger de poder ter algum sentimento desse, como estavas a mencionar. Portanto, o que é que eu faço? Primeiro, tenho, obviamente, direções que levam o dia-a-dia e a quem que me reportam, e são direções que estão muito bem entregues e que levam muito bem a empresa, extraordinárias. Tenho muita sorte por isso, mas, basicamente, tento-me depois desligar um bocadinho do dia-a-dia. Ou seja, eu delineo a estratégia, passo a estratégia, passo os valores que eu quero ter na empresa e afasto-me um bocadinho do dia-a-dia. E o dia-a-dia, o que me interessa são números, que depois correm tudo bem. O resto fica lá em baixo. Ou seja, através dos resultados, que é aquilo que tu vais acompanhando, consegues um distanciamento, não é? Também. Se está a cumprir o que é suposto cumprir, eu depois quero afastar-me do detalhe e se as pessoas têm a mesma determinação, se têm a mesma postura, se os clientes estão satisfeitos, se os níveis de eficácia e de eficiência estão certos, se os números de crescimento da empresa estão bem, então eu não quero saber o resto, quero me distanciar do resto para não criar esse tipo de frustração, que às vezes eu quero tudo para já ou para ontem. E como a Sofia diz, eu estou sempre a minha cabeça está muito no futuro. E, portanto, acabo por confiar essa parte do dia-a-dia às pessoas que tenho que confiar e estou super descansado com isso. Portanto, eu olho para o futuro, olho para a estratégia, olho para as métricas e, para mim, o meu dashboard em Power BI depois dá-me outra tranquilidade, quer dizer, se aqui está a correr bem, podia correr melhor? Podia. Ou, eventualmente, não, porque às vezes também muito rápido também não é bom. Portanto, se aqui corre tudo bem, portanto, não vou estar a ir para o outro lado. E, portanto, estou QB na empresa, estou QB no dia-a-dia para que não cause esse tipo de frustração, nem depois a minha frustração vá frustrar as pessoas porque estou a acelerá-las ou algo assim do género. 3 perguntas finais rápidas e, eventualmente, resposta rápida. O que é que tira o sono à noite? Pouca coisa. Eu gosto muito de me deitar descansado. Sou uma pessoa honesta, tenho tudo pago, tenho tudo devidamente assegurado para que à noite, quando me meto a cabeça na almofada, não fique preocupado com coisas. Portanto, eu digo muitas vezes isto, prefiro dormir descansado do que arriscar. Às vezes coisas que não devo arriscar. Boa, acho que é uma boa resposta e sucinta.
e que eu invejo também, de dormir descansado. O que é que esperas que a vida te traga? Isto parece que é profundo, não é? Mas não, o que é que tu esperas que a vida te traga mais, não é? Porque tu tens tanto a viver no futuro, como diz a Sofia tantas vezes, não é? O que é que tu esperas que a vida te traga mais? Eu costumo dizer que ter saúde, que felizmente tenho, embora o meu acidente, mas tenho saúde, e ter sempre um propósito que me dê energia para continuar. Não é questão nunca do dinheiro. É questão de ter a motivação, de ter a concretização. E é o desafio constante, a concretização que me puxa, porque dinheiro, claro que o dinheiro é muito importante, o dinheiro faz muita falta, tudo mais, mas o dinheiro tem que ser uma consequência e não a motivação, porque se a motivação for apenas o dinheiro, não é tão interessante. Entendo. Agora a pergunta mais importante de todas, e a última, não é? O que é que dizem... Não, estou a brincar. Quem é que paga o próximo jantar? Tu ou eu? Eu. Pronto, está combinado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Foi espetacular conversar contigo. Foi fantástico, olha, muito obrigado. Obrigado, Ricardo.